presidente Lula voltou a fazer críticas ao Banco Central, e principalmente ao presidente do Banco Central, dizendo que o Banco Central não conseguiu pôr a inflação do ano passado dentro da meta, de 5,79, quando a meta era 3,5, e que ele está atrapalhando o desenvolvimento do país. De rigor, todos os que entendem de economia têm dito que é o contrário, são as declarações do presidente Lula que não permitem a redução de juros, que o mercado reage negativamente. Quer dizer, quando ele critica que o presidente do Banco Central não conseguiu pôr a inflação, se não em 5,75, ele não percebe de que em todos os países do mundo, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, pela recessão que houve, os bancos centrais não conseguiram. Só que o Banco do Brasil, o Banco Central, melhor dizendo, o Banco Central do Brasil, conseguiu por melhor do que o Banco Central dos Estados Unidos. Nós conseguimos 5,75 de inflação, nos Estados Unidos 7,1. Nós conseguimos crescer 3,2%, a China 3%. Nós tivemos uma inflação menor do que os Estados Unidos, coisa que não tínhamos nunca no passado, e menor do que a inflação da União Europeia de 10,1%. Então foi um resultado fantástico, criticado pelo presidente Lula, porque ele não tomou como referência o que aconteceu no mundo, mas uma previsão do início do ano, sem levar em consideração todos os acidentes que houve em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a recessão mundial, e a impossibilidade dos bancos centrais controlarem a crise que houve no mundo em 2022. É evidente que se o mercado entende que não há política fiscal, que não há até agora definida pelo presidente Lula, nós temos previsões de gastos sem previsão de receitas. Se não temos política fiscal ainda, temos que ter política monetária. Tanto que em novembro o presidente do Banco Central dizia o seguinte: vamos manter, pela última vez, 13,75, com viés de baixa para a próxima reunião de dezembro. Quando houve a reunião de dezembro, eles disseram com viés de alta, porque entre a vitória da eleição, a reunião do Copan e a outra reunião do Copan, o que nós tivemos foram aquelas propostas do presidente Lula, da PEC definida pelo jornal A Folha de São Paulo como a PEC da gastança. Então a crítica dele só prejudica. Acrescentado numa crítica pior ainda, quando o Mercadante assume a presidência do BNDES. Nós tivemos a vitória dos pobres contra os ricos. E como nós vamos governar para, enfim, fazer com que os ricos paguem, etc., quer dizer, essa já é uma disse que nós somos favoráveis aos pobres e ganhamos dos ricos. Ele não percebeu, em primeiro lugar, que, na verdade, e que nós somos a maioria, eles não são a maioria. O que Lula teve foi 40% dos eleitores inscritos no Tribunal Regional, nos tribunais regionais eleitorais. O Brasil tem 150 milhões de eleitores. Lula teve 60 milhões de votos. Há 90 milhões de eleitores que não votaram no Lula. Ele teve 40%, Bolsonaro 39%. Mas não é com declarações de que os 90 milhões representavam os ricos e eles, os pobres que representam os 60 milhões, ganharam. Não é verdade. Por outro lado, quando se faz essa campanha contra os ricos, quem é que gera emprego? São os pobres ou são os ricos? Se os ricos se sentirem perseguidos pelo presidente Lula, é mais fácil ir para o Paraguai. Por que o Paraguai? Porque o Paraguai está no Mercosul. Pode vender os produtos aqui no Brasil sem tarifas aduaneiras pelo regime especial que o Mercosul tem. Os ricos vão para outros países em que eles não são perseguidos. Então eu tenho a impressão que tem que se colocar os ministros que não são do PT, aqueles ministros que hoje estão lá na economia, o ministro Alckmin, o ministro Simone Tebet, e o próprio ministro Haddad, fazer o presidente raciocinar nos seus discursos, nas suas palavras, para não prejudicar. Cada vez que o Lula diz que os juros são vergonhosos, etc., a previsão de que vai aumentar a inflação no Brasil cresce entre os que entendem de economia, porque percebe que há uma desconfiança do mercado se ele não fará um regime assim, a lá Maduro, com a economia destruída na Venezuela, a lá Cuba com a economia destruída em Cuba, a lá Nicarágua com a economia destruída, a lá Argentina com a economia destruída. Quer dizer, há uma necessidade do presidente Lula lembrar que ele é presidente dos brasileiros e não dos radicais.
Tem que ouvir aqueles que entendem. Nas aulas que eu dava, na década de 80, na Universidade de Mackenzie, em Direito Econômico, eu dizia, o que é de pior na esquerda, quando analisa a matéria econômica, todos os países de esquerda não evoluíram adequadamente em matéria de economia, não são países desenvolvidos. E mesmo na América, veja a economia da Argentina, a economia agora do Chile, a economia da Venezuela, a economia de Nicarágua, a economia de Cuba, em relação a economias mais desenvolvidas em que nós não temos, enfim. E eu dizia, a economia é uma ciência psicossocial. Os agentes econômicos, aqueles que geram riqueza, aqueles que produzem, é que definem os destinos da economia. As declarações do presidente Lula afastam investidores, afasta aqueles que geram incerteza no mercado. Creio que chegou o momento do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, do ministro Geraldo Alckmin, que estão na área econômica, pressionar o presidente Lula para mudar o seu discurso. Não é um discurso dessa natureza que vai baixar os juros. Henrique Meirelles tinha razão. Como não fazer com que os juros baixem? O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo têm criticado a forma como ele tem tratado a economia. Por essa razão eu entendo. O presidente do Banco Central não mantém os juros porque quer. É porque as declarações do presidente Lula obrigam o presidente do Banco Central a manter os juros nesse patamar. Se ele melhorar as declarações, se apresentar um programa de ordem financeira, orçamentária, se a política fiscal começar a ter despesas com receitas organizadas que não afetem o desenvolvimento do país, o mercado vai evoluir e os juros vão cair. Economia é uma ciência social. E eu tenho a impressão que o presidente Lula ainda pensa que é uma ciência ideológica. Ele tem que mudar. Porque em 2003, quando ele foi presidente da República, ele deixou de ser um ideológico e passou a ser um pragmático. E teve o Meirelles, que equacionou perfeitamente os problemas da economia. E enquanto ele continuar como um presidente com programação ideológica, eu temo, enfim, pelo futuro do Brasil em nível de desenvolvimento econômico. É isso que eu queria trazer para a reflexão dos meus seguidores. E se de alguma forma isso chegar ao presidente Lula, para o próprio presidente Lula raciocinar, ele não é presidente de 60 milhões de brasileiros que votaram nele. Ele é presidente de 220 milhões de brasileiros. E tem que lembrar que 90 milhões não votaram nele. E se ele quer a pacificação, ele deverá efetivamente mudar um discurso, fazer um discurso de união, e não um discurso de radicalização, fazendo com que os ricos fiquem com receio de ficar no Brasil e partam para outros países, gerando desenvolvimento em outros países e não no Brasil.